Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Eu vou estar trazendo neste momento mais uma reflexão para cada um de vocês. Eu vou estar trazendo aqui um texto em 1 João 3:1. Mas olha, antes de eu trazer esse texto, eu quero dizer para vocês que uma das mais significativas doutrinas bíblicas é a da paternidade divina. Ela está esboçada suavemente no Antigo Testamento e desenvolvida exaustivamente no Novo Testamento. Sempre que a estudarmos, devemos compará-la com a doutrina da filiação espiritual. Isso equivale a dizer que Deus é Pai de todos, mas nem todos são filhos de Deus, posto que cada ser humano nasce neste mundo como criatura de Deus e não como filho de Deus. Convém investigar então nas Escrituras as possibilidades e as condições para alguém se tornar filho ou filha de Deus. Deus somente tem um filho legítimo, que é Jesus Cristo. Nós somos convidados a ser seus filhos por adoção. E essa ministração que eu vou estar trazendo agora aborda esta importante questão: como ser filho de Deus? Vamos lá para o texto então? 1 João 3:1 diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Numa outra versão que eu vou estar trazendo aqui para vocês também, diz assim: que amor maravilhoso o Pai nos concedeu. Vejam só, somos chamados filhos de Deus. É o que realmente somos, mas é por isso também que o mundo não nos reconhece, nem nos leva a sério, porque não tem ideia de quem Ele é ou do que pode fazer. Essa é uma versão mais atualizada do mesmo versículo, 1 João 3:1. Olha então, para nós entendermos como eu posso ser filho de Deus. Primeira questão: crer no nome de Jesus. Em João 1:12 diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Para ser filho de Deus, é absolutamente necessário crer em Jesus. Jesus é o Filho unigênito de Deus, e os que alcançam o privilégio de também virem a ser filhos de Deus, o que são por adoção. Unicamente a filiação de Jesus pode garantir a nossa. Receber a adoção oferecida por Jesus. Em Gálatas 4, versículos 4 e 5 diz: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A adoção é um instrumento legal que nos transfere para a real família de Deus. A partir de então, todos os direitos nos são outorgados mediante tão maravilhosa adoção. Isso ocorre no instante em que o Espírito Santo nos permite espontaneamente chamar a Deus de Pai. Terceiro motivo que nos faz ser filhos de Deus: deixar a vida de pecado. Em 2 Coríntios 6, 17 e 18 diz: Por isso sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós Pai, e vos serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O pecado, gente, para vocês entenderem, o pecado é uma herança universal que assola toda a raça humana e faz parte do nosso inalienável patrimônio pessoal, até que o sangue se impõe sobre ele e nos segura perdão, justificação e redenção. Em 1 Pedro 1:15 e 17 diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O segundo caso: os privilégios de ser filho de Deus. Se a filiação natural concede direito e outorga privilégios dentro dos conceitos meramente humanos, como não há de ser a soma de privilégios que se alcança quando se obtém a adoção de filho de Deus? Olha, primeiro, para nós recebermos os privilégios, quais são os privilégios? Olha, primeiro, ser herdeiro de Deus. Em Gálatas 4:7 diz: Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Nossa condição anterior de servo é substituída pela altamente honrosa de filho. Tudo quanto pertence a Deus passa a pertencer também ao crente e a nós. As infinitas riquezas espirituais se
incorporam à vida pessoal do cristão que recebe a Cristo como Salvador, em um ato de fé, em uma confissão de sinceridade. A pobreza do mundo se transforma em abundante riqueza de Deus. Segundo, os privilégios de ser filhos de Deus. Se a filiação natural concede direitos e outorga privilégios dentro dos conceitos meramente humanos, como não há de ser a soma de privilégios que se alcança quando se obtém a adoção de filhos de Deus? Olha, primeiro, ser herdeiro de Deus, em Gálatas 4:7, nos diz assim: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. A nossa condição anterior de servo é substituída pela altamente honrosa de filho. Tudo quanto pertence a Deus passa a pertencer também ao cristão, a nós. As infinitas riquezas espirituais se incorporam à vida pessoal do cristão que recebe a Cristo como Salvador, em um ato de fé, em uma confissão de sinceridade. A pobreza do mundo se transforma em abundante riqueza de Deus. Olha, em segundo, ter o testemunho do Espírito Santo. Cremos na doutrina da Trindade, cremos na constituição triuna do homem, que é espírito, alma e corpo. Torna-se um alto privilégio do cristão ter o testemunho do Espírito de Deus em seu próprio espírito. O Espírito Santo é o espírito de adoção, posto que ele atua no céu e na terra. Ele recebe o testemunho do Pai e o transmite aos nossos corações. Terceiro, ser guiado pelo Espírito Santo. Em Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A vida sem Deus é de absoluta desorientação e total solidão. No momento em que nós tornamos seus filhos, passamos a ser dirigidos, guiados, ajudados e confortados pelo seu Espírito Santo. Não pode haver maior privilégio que este. Terceiro, as responsabilidades de ser filho de Deus. É importante que nós sabemos que nós também temos responsabilidades. É sumanamente sabido que a cada privilégio corresponde a um dever, a cada direito corresponde uma responsabilidade. Quais são as principais responsabilidades de um filho de Deus? Vamos lá então para você entender. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, a primeira responsabilidade é imitar a Deus. Está lá em Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Deus é o supremo padrão de todos os cristãos, o modelo externo de todos os seus filhos, os quais são por ele exortados a se espelharem em suas palavras e atos, para que sejam todos felizes aqui na terra, como seus filhos. É nosso dever imitá-lo em tudo quanto nos seja possível, principalmente seguir os passos de seu bendito Filho, Jesus, em seu ministério terreno. A segunda responsabilidade de ser filho de Deus é viver em pureza. 1 João 3,2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E em 1 Pedro 1,14, diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ou seja, o que aqui está nos dizendo? Como filhos obedientes, nós não vamos mais nos conformar com os pecados que nós vimos, com os erros que nós vimos cometendo, porque antes nós vivíamos na ignorância. Agora não, eu sei, eu entendi e eu sou filho de Deus, porque eu tenho Deus como meu Pai, eu sou um cristão, eu sigo os passos de Jesus Cristo. Tendo em vista a absoluta certeza de que irão morar no céu, o lugar mais santo de todo o universo, já que na terra devem os filhos de Deus procurar viver em estado de santidade e pureza. Isso significa que devemos todos andar em santidade, falar palavras santas, vestir-nos santamente, proceder santamente, entre tantas outras coisas, mas eu quero me referir mais a esses 3 pontos. O que significa falar palavras santas, vestir-nos santamente ou proceder santamente? Santo, gente, simplesmente significa separado para Deus. Então todo aquele que faz a vontade do Pai de Deus, que tem uma vida em Deus, ele é considerado um santo, porque ele é separado para Deus. Isso que significa a palavra santo, apenas isso, separado para Deus. Terceiro,
resplandecer um astro. Filipenses 2,15 diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Na sequência, olha, Mateus 5,16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha aqui, quando eu me refiro a resplandecer como um astro, é um exemplo de uma estrela. Quantas vezes você já parou, você olhou para o céu, aquele céu bonito, aquelas estrelas brilhando, ou mesmo a lua, que é um astro também, você sai, você olha para fora, você olha aquele brilho da lua. Assim você cristão, assim como eu cristão, nós temos que resplandecer como um astro, como uma estrela, como uma luz. O que é? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que resplandece dentro de nós, que faz do cristão alguém diferente. Então que nós possamos entender isso também. Olha, na escura noite em que está mergulhado o mundo, é um privilégio resplandecer como um astro. O cristão, por ser filho de Deus, deve ser um luzeiro, um permanente farol a refletir e projetar a eterna glória de Deus. O Pai das luzes, a quem seja glória para todo sempre, é Jesus Cristo, é Deus. Quarto, as principais armas que Deus dá aos seus filhos. Durante a sua peregrinação por este mundo rumo à Canaã celestial, o Filho de Deus é um soldado que está em permanente combate contra forças espirituais temíveis, terríveis e opressoras. Seus principais inimigos são Satanás, o mundo e a carne. Para vencer a tão terríveis inimigos, Deus nos oferece as seguintes armas. Primeiro, a palavra de Deus. Ou seja, o que é a palavra de Deus? A Bíblia Sagrada é a espada do Espírito. Lá em Efésios 6,17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, nós crermos, confiarmos que a palavra, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus que nos orienta, nos ensina como caminhar, como andar neste mundo. Jesus deixou-nos um magistral exemplo de como vencer a Satanás utilizando essa arma. Ele repetiu seguidas vezes para Satanás: está escrito. Em Mateus 4, do 1 ao 10, fala da tentação de Satanás sobre Jesus no deserto. Olha, os nossos argumentos não têm o menor valor diante de Satanás, mas a palavra de Deus, essa nunca falha. O profeta Jeremias já falava lá em Jeremias 1,12, nos diz que Deus vela por ela para fazê-la cumprir. Por ela quem? Pela palavra de Deus. Deus cuida, Deus faz com que a palavra dele se cumpra. Isso em nossas vidas. Segundo, a fé em Jesus Cristo. O apóstolo João nos assegura que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4, a fé nos separa do contexto espiritual do mundo perdido, que vive afogado em dúvidas, em incredulidade e temores. Quem tem fé e a usa correta e sabiamente conhece os segredos de não perder a guerra. Terceiro, o poder do Espírito Santo. O grande conflito do Espírito contra a carne jamais resultará vitorioso se deixarmos de contar com a plenitude do Espírito Santo. Permita o Senhor nosso Deus que cada um de nós sinta um desejo irreprimível de ser cada dia mais cheio do Espírito Santo e assim possa ser considerado um herói na casa de Deus. Deus faça de nós filhos realmente vencedores, absolutamente vitoriosos. Em 1 Coríntios 15:57 diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos entender isso para nossas vidas, nós possamos receber isso em nossas vidas, termos Cristo como o nosso guia, como o nosso caminho, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus nos orientando, sendo um manual para nos conduzir no dia a dia. Se você ainda não tomou a decisão de ser filho de Deus, eu te falo agora, você ouviu essa reflexão, você ouviu essa palavra, eu quero agora estar orando por você. Aproveita, ora comigo, entrega a sua vida a Cristo, fala para Ele hoje, nesse momento: Senhor, a partir de hoje eu me entendi e eu quero ser teu filho amado, eu quero seguir os passos do teu filho bendito Jesus Cristo. Vamos orar então? Se for possível, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, mais uma vez eu chego à tua presença, meu Senhor, para interceder pela vida de cada uma dessas pessoas que está ouvindo neste momento. Pai querido, a Ti eu peço, Pai, tens misericórdia da vida de cada um, Pai. Derrama graça, poder, amor, misericórdia sobre cada um que está ouvindo agora, Senhor.
Pai querido, escreve uma nova história na vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Pai querido, esses que estão sendo oprimidos, Pai, por Satanás, Pai, que cai agora toda opressão por terra, Pai. Pai querido, esses que estão, Pai querido, com alguma enfermidade que o inimigo tem lançado sobre eles, Pai querido, eu declaro agora que entre a cura em nome de Jesus na vida dessas pessoas, Pai. Pai querido, escreve uma nova história na vida de cada um. Pai, faça resplandecer o Teu Santo Espírito na vida de cada um que está me ouvindo nesse instante, meu Senhor. Pai querido, que toda honra, toda glória seja dado ao Teu santo nome, Senhor Jesus, pois só Tu és digno e merecedor de toda honra, de toda glória. Pai, assim eu oro agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, meus irmãos, eu quero aproveitar e convidar vocês para que venham participar dos cultos em nossa igreja. Nossa igreja é a Igreja Batista Edifique, que fica aqui na Rua Centro-Sul, na Cidade Alta, ao lado do Supermercado América. Nós temos culto todos os domingos às 19h30. Nós também temos células nas terças e nas quintas-feiras. Você também é o nosso convidado especial. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Mais real que o chão que eu piso, és mais real que o ar em meus pulmões, teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Eu pertenço a Ti. Abba, eu pertenço a Ti. Estás mais perto do que estás mais perto do que a pele em meus ossos.
canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Os teus pensamentos, teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. Diga, teus pensamentos me definem. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Eu pertenço a ti. Pai, eu pertenço a ti, meu paizinho. Pai, eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Essas palavras bastam. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Vamos ficar por alguns minutinhos. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti.